Você sabia que Pablo Marçal tem atitudes psicóticas? O que é psicose? É viver uma realidade paralela, onde é totalmente diferente da realidade das outras pessoas. Você vê o mundo de forma diferente e tem casos mais graves, onde a pessoa ouve vozes, vê coisas, mas não é o caso do Pablo Marçal. No caso dele, eu diria que é uma psicose funcional e vou te explicar mais sobre isso. Por que eu digo que Pablo Marçal ele tem características psicóticas? Porque ele é fora da casinha. E quando eu falo isso, eu não tô falando que ele tem um mindset, que ele tem um pensamento estratégico pro marketing digital, que ele é o cara, né, que é o maior marqueteiro do mundo. Não. É porque ele realmente tem uma mente que é tão fora da caixinha, mas tão fora da caixinha, que beira uma doença mental. Por que eu falo isso? Ele tentou ressuscitar 2 pessoas num velório. Além disso, ele tentou fazer uma cadeirante andar, né? Então, ele, num evento, foi gravado, se quiser, você pode ver isso na internet, já faz um tempo que isso aconteceu, mas ele tentou fazer uma cadeirante andar por meio da fé dele, a oração dele, e, obviamente, ela continua sentada na cadeira, que, né, não ocorreu nada, e ele não é nenhum milagroso ou coisa do tipo. Porém, na cabeça dele, ele é. Na cabeça dele, ele é tão bom quanto Jesus. E ele mesmo disse isso no Flow Podcast, que ele pode fazer coisas maiores do que Jesus fez na Terra. Uma característica muito forte de pessoas psicóticas é convencer outras pessoas da sua loucura, né? Então, o que ele fez? Ele também convenceu 30 pessoas a subir uma montanha totalmente perigosa, sem preparação, o clima não estava bom e, né, tinha risco de vida. O corpo de bombeiro teve que ir lá e ajudar as pessoas porque realmente elas corriam um risco muito grande de vida, né? Então, isso mostra, mais uma vez, a influência que ele tem de convencer pessoas e ele usa isso de forma estratégica no marketing digital. Eu não tô aqui para julgar o Pablo Marçal, eu tô aqui para falar de marketing digital e como ele usa essa característica psicótica dele no marketing digital. Obviamente, isso funciona muito bem e ele tem faturado milhões. Ele começou em 2016 e já em um ano ele começou a faturar já seus primeiros milhões e desde então ele só tem crescido e faturado cada vez mais na internet, vendendo mentoria e vendendo cursos e muitos livros e etc. Então, de fato, é uma característica que dá para ser usada pro bem quanto pro mal. No caso dele, não vou julgar se ele tá usando isso pro bem ou pro mal, mas sim, eu vejo ele com uma característica forte de psicose e, como eu disse, né, a psicose, quando você tá dentro de um surto psicótico muito forte, você consegue convencer qualquer pessoa da sua própria loucura. Até aconteceu um caso no Brasil, por exemplo, de uma paciente que foi no dentista, ela foi arrumar um dente, e depois que ela saiu do dentista, ela teve psicose. E essa psicose fez ela acreditar que o doutor, né, o dentista, colocou um chip dentro do dente dela e ele monitorava tudo que ela fazia. Então, ela chegou em casa e já com essa ideia, não, ele colocou um chip no meu dente, ele ouve tudo que eu tô falando, ele quer monitorar a gente. E ela, sim, estava doente, ela não sabia que tinha essa doença. E o marido dela, que era uma pessoa normal, que não tinha nenhuma doença, estava junto, obviamente. Ela começou a convencer ele de que, de fato, tinha um chip no dente dela e ela, dentro, né, dessa psicose, dessa mentalidade de acreditar realmente naquilo, ela fez também que ele acreditasse, né? Então os dois acabaram acreditando, né? Ela convenceu ele e eles foram lá no consultório do dentista e brigaram com o dentista, quebraram todo o consultório, dizendo que o cara colocou o chip no dente dela e tudo mais. Quando a psicose não é tratada com medicamento e tudo mais, ela pode sim ser um perigo, né? Nesse caso dessa mulher, ela colocou em risco a vida das pessoas, mas obviamente depois ela descobriu que era uma psicose. No caso do Pablo Marçal, obviamente não é algo tão perigoso assim, né? E não é algo assim que eu diria que precisa de uma intervenção clínica, onde ele precisa tomar medicamento, fazer terapia. Não, eu considero que é uma psicose funcional. O que seria uma psicose funcional? Isso vem na minha cabeça, é uma forma que eu ilustro para as pessoas entenderem como essa mentalidade que ele tem, porque funcional. Por que é funcional? Porque ele vive normalmente, né? Ele faz tudo, ele trabalha, ele faz as palestras, ele participa de podcast, ele faz muitas coisas, e quando você conversa com ele de fato parece ser uma pessoa normal, né? Ele parece de fato ser uma pessoa normal, mas os pensamentos dele é totalmente fora da caixinha, totalmente fora da caixinha. E quando eu falo isso, não é porque ele, né, aquela frase, né, ele pensa fora da caixinha, por isso ele é um destaque no marketing digital. Não tô dizendo isso, não. Tô dizendo que ele pensa tão fora da caixinha, mas tão fora da caixinha, que já não faz mais contato com a realidade. Não faz mais sentido com a vida, como ela de fato é, porque nós vivemos, eu sei que depende de crença de cada um, mas existe a realidade. Então, por exemplo, ele querer ressuscitar pessoas, ele não vai conseguir ressuscitar uma pessoa. O dia que ele conseguir, eu vou bater palma pra ele e de repente eu vou começar a seguir ele. Mas enquanto ele não conseguir ressuscitar uma pessoa, ou como diz na Bíblia, né, quando a pessoa tem uma fé muito grande, ela move montanhas, né, e ele acredita nisso, ele acredita que ele pode fazer feitos e milagres como esses. Então eu realmente acredito que isso é uma característica psicótica, porém, como eu disse, não necessariamente precisa de tratamento clínico, né. Agora voltando para o marketing digital e como ele usa essa característica no marketing digital. De fato, ele é muito influente mesmo, como eu disse, essa mentalidade, é óbvio que ele teve aí esses pontos onde ele realmente saiu tão fora da caixinha a ponto de querer fazer milagres, mas obviamente ele usa isso também para vender cursos, para vender mentoria,
mentoria, para fazer dinheiro e funciona muito bem, principalmente no Brasil. No Brasil a gente tem muitas pessoas carentes, pessoas que realmente vivem de um salário mínimo, e quando ouve uma pessoa como ele, uma pessoa que parece muito inteligente, uma pessoa que faturou milhões e é rico demais e parece ter um conhecimento de empreendedorismo muito grande, elas acabam acreditando nele. Por quê? Porque elas também querem isso para elas, né? E ele diz que basta você querer, basta você acreditar em você, basta você buscar evoluir, etc. Aquele papo de coach, né? Que a maioria faz, e as pessoas acreditam e seguem e pagam os cursos, às vezes cursos caríssimos ou mentorias caríssimas. Por quê? Porque as pessoas acreditam nessa psicose funcional dele, onde ele diz que tudo é possível, e dessa forma ele consegue sim vender muito e fazer muito dinheiro usando, né, o marketing digital, mas também usando um pouco da religião. Ele apela um pouco para essa questão de religião, então por isso ele consegue ter muito sucesso nessa área de marketing digital, usando, né, essa mentalidade psicótica junto com a mentalidade de empreendedorismo, de crescimento pessoal e religião. É um combo perfeito para convencer milhares de pessoas. Como eu disse, eu não fiz esse vídeo para julgar ele, eu não fiz esse vídeo para falar bem ou mal, eu não tô aqui para julgar ninguém, eu tô aqui para falar sobre marketing digital. Eu sou o Anderson, moro na Alemanha, sou mentor de marketing digital e achei interessante passar para vocês e queria saber o que vocês acharam desse tema. Vocês acham que ele realmente tem um tipo de psicose funcional, ou vocês acreditam que não? Vocês acham que eu que tô boiando, é eu que tenho essa psicose, é eu que tô fora da caixinha demais por ter visto o Pablo Marçal desse modo? Eu gostaria muito que você deixasse aqui no comentário pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. Vai ter mais vídeos legais como esse. Me segue.